Fala galera, beleza? O meu nome é Kevin e hoje iremos comentar sobre o reino dos animais, também conhecido como o reino Metazoa, né? Esse reino a gente irá comentar sobre suas características, seus grupos e também resolver uma questão do vestibular. Bora biologar? Antes de iniciar a aula, gostaria de fazer uma pergunta. Quais as diferenças dos animais em relação às plantas? Primeiro, é a movimentação. A maioria desses seres precisam de se movimentar para realizar as suas atividades, desde se alimentar, comer e até mesmo se reproduzir, diferente das plantas, né? Também reagem ao ambiente, né? Rapidamente. Assim como eu e essa girafa, nos defendemos ou corremos de uma determinada situação rapidamente, né? Bem, aproveitando essa explicação, falarei da próxima característica, que é de eles serem heterótrofos, né? Que eles dependem de uma fonte externa, eles não produzem uma fonte de energia, né? Diferente das plantas, que produzem o açúcar como sua própria fonte de energia. Realizei essa introdução para termos uma visão geral desse grupo de organismos. O campo de estudo que pesquisa esses seres se chama zoologia, que do grego significa zoo, que significa animal, né? E logia, estudo. Falaremos das suas principais características, um pouco dos seus subgrupos e no final vamos resolver uma questão de vestibular para treino do nosso conhecimento. Para termos uma noção melhor desses organismos, vamos conhecer os grupos chamados de filos. Não entrarei em muitos detalhes porque não é o foco da aula, é mais para relembrarmos os grupos, fechou? Os primeiros são os poríferas, grupo das esponjas do mar, são um dos mais primitivos desse reino. Os quinidários, também conhecidos como selenterados, tem a água-viva, coral, as anêmonas. Os plateumintos, né, que esse bicho engraçado que parece uma foice, é chamada de planária, além de outros, é claro, que são normalmente de vida livre, mas também tem os parasitários. Molusca dos caracóis, lesmas, polvo, todos com corpo mole. Anélidas são as minhocas, sanguessugas, poliquetas, com o corpo praticamente segmentado, né? Uma parte igual à outra. Os nemátodas são a maioria parasitárias, como essa lombriga ou mesmo a tênia. Artrópodas é o que possui um exoesqueleto quitinoso, como crustáceos, insetos, entre outros. É um grupo bem grande. Equinodermata é o da estrela do mar, ouriço do mar, tudo do mar, sendo exclusivamente de ambiente marinho. E por último, a que pertencemos, os Chordata, que possuem uma estrutura que dá origem à coluna vertebral, chamada notocorda. Falarei de cada um desses grupos em outras aulas, não se preocupem. Todos esses organismos fazem parte de dois grandes grupos: os protostômios, que sua origem embrionária inicia pela boca, e os deuterostômios, que iniciam pelo ânus, né? Então vamos começar falando das características. A primeira é que eles possuem uma diversidade de formas para cada ambiente. Conseguem andar pela terra, voar, nadar. E como exemplo, escolhi dois organismos que pertencem a esse reino e são totalmente diferentes um do outro. A baleia possui estruturas capazes de nadar, enquanto o mico-leão dourado tem somente para escalar árvores e andar na terra. O nome dessa característica de variações de características para cada ambiente se chama polimorfismo, onde poli significa muitos e morfismo vem de formas. Tem células eucariontes, ou seja, que possuem envoltório nuclear do tipo animal, não vegetal. Olha só, vamos relembrar as principais diferenças de célula animal em relação à vegetal. Uma delas é que não possuem a organela de realizar fotossíntese, chamada cloroplasto. Não possuem vacúolo, esse espaço grande que serve para armazenar e digerir os nutrientes que entram e também
não possuem parede celular feita de celulose, que além de dar uma forma mais retangular, acaba servindo como proteção para a célula não estourar com a entrada de água no seu interior. São multicelulares, possuindo então mais de uma célula, são heterotróficos por digestão, como mencionado anteriormente, eles não produzem seu próprio alimento e sim precisam de um meio externo para obter energia. Podem comer um animal, podem comer uma planta e assim realizam uma digestão pela boca e o estômago, né? Diferente dos fungos, né, que também são heterotróficos, só que os fungos, eles têm uma estratégia diferente. Eles liberam várias enzimas para degradar o que está em volta deles, né? E a partir das raízes dele, eles conseguem absorver os nutrientes que lhe darão essa energia. Possuem tecido verdadeiro, tendo assim um grupamento de células que formam determinada função e formam órgãos com funções específicas. No entanto, só existe uma exceção, que é as esponjas, né? Eles não possuem tecido verdadeiro, é um dos únicos grupos, além de outros, é claro, que não apresentam tecido verdadeiro, onde eles acabam ficando separados um subfilo chamado parazoa, né? Que fica outros organismos juntos por causa dessa característica. Sua reserva de energia é armazenada em forma de glicogênio, que é um carboidrato bem grande, formado por várias moléculas de glicose. Quanto à sua simetria, ou seja, em quantos pedaços eu consigo determinar um organismo, posso dividi-los em simétricos e assimétricos. Nos simétricos, são subdivididos em bilateral e radial, onde eu consigo cortar eles em determinadas partes. O bilateral, eu posso cortar ele em duas partes iguais, né? Ou seja, por isso bi, que significa dois. Os radiais eu consigo cortar quantas vezes eu quiser e todas as minhas partes serão iguais, né? Enquanto os assimétricos são aqueles quando nenhuma das suas partes ficam iguais. Por fim, a presença de blástula é uma das fases do organismo que desenvolve antes de formar um embrião, chamadas de fases embrionárias, né? Como vocês podem ver, esse esquema demonstra a evolução de uma célula ovo chamada zigoto, que começa a se multiplicar e formar essas células chamadas blastômeros, que ele se divide em dois, depois quatro, e até chegar a 64 dessas células, acaba formando a fase denominada mórula, né? Por parecer realmente uma amora. Após isso, as células começam a ir pelas extremidades da mórula, deixando-a oca, parecendo com um ovo. Dentro dessa cavidade origina a blastocele, que é praticamente uma massa gelatinosa que fica dentro. Essa fase denomina-se blástula, tendo essa denominação por vir do grego broto. Todos os animais possuem pelo menos essa fase do desenvolvimento embrionário. Após isso, as células começam a fazer uma invaginação e originar folhetos embrionários, que é a ectoderme, a endoderme e por aqui também, mais para frente, forma mesoderme. Não está na imagem, mas ela acaba se formando também. Essa fase se chama gástrula. Essa partezinha aqui embaixo se chama blastóporo, né? Que é o que vai originar a boca e o ânus do organismo. Bora testar nosso conhecimento com uma questão do vestibular. Questão da UFG, Universidade Federal de Goiás. Observe a imagem a seguir. Como vocês podem ver, é uma tirinha da Mafalda. Ela está na praia, tranquila, e vem um organismo em formato de estrela, né? Que é uma estrela do mar. Ela acaba olhando para cima e fala bem surpresa: caramba, por achar provavelmente que aquela estrela caiu do céu. Agora que entendemos a imagem, vamos fazer a questão. O invertebrado observado por Mafalda pertence ao filo que, evolutivamente, é o mais próximo dos cordados, por apresentarem
Olha aí, o único organismo que é invertebrado no quadrinho é a estrela do mar, no Philoequinodermata. A Mafalda, que é o ser humano, no caso, é um vertebrado, do mesmo dos cordados, né? Mas a pergunta é, qual é a semelhança entre eles? O que eles têm em comum, né, por se dizer? Tivemos isso ao longo da aula. Bora lá? Letra A. Habitat marinho. Nem todos os cordados são marinhos, né? Já podemos eliminar essa questão. Alternativa, né? Letra B. Mesoderme. Não falamos dessa característica nessa aula, mas a mesoderme é um dos fluidos embrionários que envolve a endoderme, que dá origem aos órgãos na fase de gástrula. Os equinodermes e os cordados possuem mesoderme. No entanto, a maioria dos filos, tirando esponja, equinidária e patelmintos, também possui essa mesma característica, não sendo assim algo em comum entre esses grupos que estamos comparando, né? Então, falso. Letra C. Deuterostomia. Sim, os cordados e equinodermos são deuterostômios, ou seja, originam primeiro o ânus e depois a boca, e é uma característica única entre eles. Então, realmente essa faz mais sentido. Mas vamos ver as outras para desencargo de consciência. Letra D. Fecundação externa. Nem todos os cordados realizam fecundação externa. A maioria é interna. Então já eliminamos essa aí. Letra E. Simetria radial. A maioria dos equinodermos possuem simetria radial. No entanto, os cordados são bilaterais. Então não é a verdadeira, beleza? Então a única alternativa correta é a letra C de certa. Gostou da aula? Teve alguma dúvida em relação a alguma parte dela? Mande aqui nos comentários. Eu adorarei biologar com você. Se gostou do vídeo, dá um joinha e segue nosso canal. Até mais, galera!